Bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Neuromarketing Cast. E, gente, vamos seguir aí, né, na sequência com os empresários mais renomados e admirados daqui de Presidente Prudente região. Hoje eu sou suspeita a falar, né, gente? Mais uma aluna aqui comigo e ela é da área da odontologia. Então já tivemos aí recentemente pessoas da odonto com assuntos polêmicos para vocês e hoje não vai ser diferente. Essa minha aluna, vou dar algum spoiler aqui sobre ela, hein? É uma gestora nata, gente. Desde a primeira vez que eu a vi falando sobre gestão, falando sobre empreendedorismo, eu falei, caraca, que mulher incrível. Ela estuda demais, ela lê todo dia, ela tem disciplina com treino. Então, aquele check 5, para quem me acompanha no Instagram, ela é perita, né? E aí eu vou apresentar a vocês agora o lado gestora dessa mulher, que ela vai falar pra gente como que funciona na odontologia, com as funcionárias, com essa parte do empreendedorismo, como que ela tem usado essas tamanhas habilidades, soft skills que ela tem dentro da empresa. Então seja muito bem-vinda, Daniela Gatto! Obrigada, Ká. É um prazer estar aqui com você. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. E vai ser um prazer compartilhar aí um pouquinho de conhecimento com todo mundo. Obrigada por ter aceitado o convite. E já começando, né, Dani, se falar um pouquinho aí pra gente sobre a história da Glide. A Glide Odontologia, gente, é uma empresa na área da odonto muito tradicional aqui na nossa cidade. A Dani vai explicar um pouquinho aqui pra vocês. Isso. Então, do porquê, né, que você, a sua mãe, no caso, você vai falar um pouquinho sobre isso também, escolheram a área da odonto, como isso se desenvolveu no decorrer dos anos e porque hoje a Glide é referência em odontologia aqui em Prudente região. Isso, vamos lá, um pouquinho da nossa história, né? A Glide é uma empresa familiar, é um consultório odontológico, é uma clínica odontológica familiar. Então, hoje eu e minha mãe estamos à frente. Minha mãe é a doutora Cristina Gatto, que tem aí 40 anos, tá fazendo 40 anos de profissão. E não atuou só aqui em Prudente. Na verdade, ela fez formação em Lins e já atuou em São Paulo, em Belo Horizonte. E agora agora não, né? Faz 25 anos que ela tá aqui em Prudente. Então, o que a gente fala? É toda uma bagagem que não é em qualquer lugar que você vê. Com certeza. Então, há 6 anos atrás, nós decidimos, né? Aquilo que era um consultório de uma única profissional, que era a doutora Cristina Gatto. A gente decidiu que a gente tinha que ampliar o nosso leque. Porque ela sozinha já não dava conta de atender todos os pacientes dela e levar a metodologia de trabalho dela para quanto mais pessoas, melhor. E criar uma equipe e virar uma clínica foi a forma que a gente encontrou de fazer um legado. De trazer essa odontologia do cuidado, que é algo que a gente propaga ali na nossa empresa, para o maior número de pessoas possível. E sozinhas não seria possível, né? Eu não sou dentista, como você disse, eu sou gestora, e o pessoal confunde bastante, né, essa questão. Então, hoje nós somos em 2 sócias que a gente divide funções ali. Então, a doutora Cristina está à frente da parte clínica, né, com toda a expertise dela, com as especializações que ela traz na carreira, e eu cuido da parte gerencial da clínica. Então, marketing, vendas, atualizações, atendimento, pós-venda, essa parte é toda comigo. Então, a gente se junta em família para entregar aquilo que há de melhor para os nossos clientes. E o legal também, Dani, agora que você já trouxe, né, essa introdução aí falando dessas especialidades e todo esse diferencial da Glide, eu vou tomar a liberdade aqui de falar como paciente também, né, gente, que eu sou paciente Glide, e a experiência que eu tive ali, eu vi muitos diferenciais no atendimento, principalmente, porque esse cuidado que a Dani falou aqui, realmente não é em toda clínica que a gente vê. Sim. E ali, gente, não falamos do cuidado somente no atendimento na cadeira ali do consultório, mas desde a entrada do paciente, ali na recepção, você ter disponível ali no frigobar uma água de coco, uma cerveja, um energético, aí tem ali um chocolate, tem cappuccino de tudo quanto é tipo e sabor. Como é que chama o outro lá também, que tinha um chazinho todo diferenciado lá? Tem um chá de pêssego também, gelado, quente, enfim. Gelado, quente. Então, assim, eram muitas opções, variedades. Eu falava, gente, onde você vê isso? Um tratamento desse? E aí eu me lembro que até antes de ser atendida pela doutora, eu passei ali
por como fosse uma triagem, não sei se é qualificação, como é que vocês chamam, mas eles procuravam saber que música você gosta pra você ouvir durante o atendimento. Eu achei incrível, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, que música que você gosta, como você quer ser chamada. Perguntou algumas coisas sobre família pra mim também, então eu me senti muito amada, muito acolhida. E é aquele lugar onde você quer estar, que é gostoso estar porque você se sente em casa. Fala um pouquinho pra gente, Dani, como que você chegou nessa conclusão de fazer com que a Glide, a pessoa que entrasse ali, se sentisse em casa? Foi assim, a gente pensa em necessidades básicas do ser humano. Se você for parar para pensar, odontologia, dentista, tem uma conotação negativa para a maior parte das pessoas. O brasileiro, ele culturalmente falando, ele associa o tratamento odontológico à dor, ao barulhinho do motor. Isso. Então, é uma experiência que para nós a gente evita a todo custo, né? Essa é a representação que a gente tem ali hoje, culturalmente, do brasileiro. Então, qual que é o nosso pensamento? Como a gente vai fazer para vender algo para alguém que aquela pessoa não quer comprar aquilo? Onde a gente pode mudar a percepção do paciente sobre estar naquele ambiente conosco? Isso tudo é através de experiência. E aí a gente volta para as necessidades básicas do ser humano. Todo mundo quer ter atenção. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Sim. Então, como que a gente pode criar uma personalização para que essa pessoa se sinta à vontade dentro de um consultório, dentro da minha clínica? Eu preciso de informação. Informação sobre aquela pessoa. E aí que começa todo o trabalho. Então, desde o momento do primeiro contato com aquele paciente, né, com aquela pessoa que está interessada, desde o primeiro atendimento telefone ou por WhatsApp, a gente está em busca de conhecer mais sobre ela. Conhecer. Quem é a Karina? O que ela gosta? Né? Qual que será que é o perfil dela? E aí, esse trabalho ele vem acontecendo, né? Então, quando a pessoa chega na recepção, novamente, nós fazemos algumas perguntas ali que, talvez aos olhos do paciente, nossa, que diferente, ou nossa, que besteira. Por que querem saber se eu tenho cachorro ou não? Eu achei interessantíssimo, gente. Né? Muito legal isso. Mas porque a gente quer criar pontos de contato. De conexão e contato. Conexão. E isso é ter interesse genuíno pelo próximo. Então, a partir do momento que a gente já começa o nosso relacionamento de forma genuína, é muito mais fácil que a gente consiga construir uma relação a longo prazo. Sim. Porque é uma coisa que eu falo muito para minha equipe, e falo inclusive para o paciente. Para nós, não faz sentido eu cuidar de você uma vez. O meu cliente, ele vem para ser cliente a vida inteira. E não... veio uma vez, tampou um buraco, pronto, foi embora. Não. Por quê? Porque uma necessidade do ser humano é cuidar da vida, cuidar da saúde bucal a vida inteira. Todos nós precisamos cuidar da saúde bucal a vida inteira, né? Necessidades diferentes para faixa etárias diferentes. Sim. Mas é a vida inteira. Então, o relacionamento que eu vou construir, ele não pode ser curto prazo. Ele precisa ser longo prazo. E para isso é igual um namoro. Você vai conhecer, a gente vai conhecendo, gerar uma conexão. Exatamente, a gente vai sabendo as preferências daquela pessoa. E como eu falei no início, fazer com que ela se sinta à vontade ali, ela queira voltar, né? Exatamente. Então, a gente consegue trazer essa sensação de acolhimento através de personalização. E a personalização só é possível através de informação. Informação hoje é o que a gente tem de mais precioso de interação com o paciente. Que ótimo, Dani. Inclusive, já que você entrou nesse assunto, eu vou pedir para você detalhar um pouquinho para quem tá em casa, porque eu vi ali também a multidisciplinariedade dentro da Glide, né? Isso. Então, não é a mesma a doutora Cris, por exemplo, que vai fazer todos os procedimentos. Não, ali tem cada uma, e cada especialidade ali, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. E também vocês uniram isso à tecnologia. Isso. O fato da pessoa não ter que sair do consultório para fazer um exame fora, porque vocês já têm essa tecnologia ali dentro. Então, o scanner
scanner 3D, aquele exame lá intraoral, não vou lembrar todos os nomes aqui, mas tenho certeza que você sabe explicar melhor. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei, caramba, a pessoa chega aqui, ela tá super confortável de saber que ela já sai com um diagnóstico, ela já sabe o que tem que ser feito na boca dela, já sai com um orçamento preciso de tudo que tem que ser feito para ficar da maneira como tem que ser. Em vez de, nossa, doutora, é verdade, vou lá fazer o exame, depois volto. E às vezes com a correria do dia a dia, né, gente, não temos nem tempo para isso. Hoje as pessoas, elas estão assim, né? Acho que todo mundo, né, Dani? Então é aquele negócio de otimizar tempo também. Então dá pra ver como que a Glide se preocupa, valoriza o tempo do paciente e traz toda essa comodidade dentro de um único lugar. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, como que funciona? Hoje a odontologia, né, pro pessoal entender melhor, é visto como a medicina. Existem várias especialidades ali. Então o dentista, ele sai clínico geral e depois ele vai se especializando em diversas áreas. O que era muito comum antigamente era, o dentista vai lá, faz uma especialidade, e aí se você é paciente dele e precisa de outra especialidade, você tem que procurar um outro lugar. Então isso faz você ter que se locomover, né, para outros lugares, e você ter que confiar em alguém que você não conhece. Porque tratamento de saúde tem muito sobre confiança. Nossa, muito. Né? Então, existe um medo de sentir dor, existe o medo... Será que realmente isso vai resolver meu problema? Existe um investimento financeiro envolvido nesse tratamento? Então, existe uma insegurança de você ficar trocando de profissionais que não estão vinculados. Exato. Então, quando a gente decidiu virar de consultório para clínica, qual é a intenção? É que a gente consiga, em um único lugar, oferecer todas as especialidades, ou a maior parte, né, das especialidades que um adulto, no caso ali, porque o nosso foco são adultos, precise. Então, como que é isso? E a gente sabe que o brasileiro também, ele gosta de passar sempre com o mesmo médico, sempre com o mesmo dentista. Mas é humanamente impossível hoje um único profissional conseguir fazer bem tudo. Claro, né? Em todas as áreas, se você não vai, só no odonto. Exatamente. Se você vai no cardiologista e ele vê que você tá com um problema ali no olho, é ele que vai... Hospital. Exatamente, não é ele que vai... Tem gente vai no advogado trabalhista e fala assim, eu tô com um problema que eu fui denunciada. Exatamente. Não, você vai procurar um criminal. Exatamente. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue trabalhar com um corpo clínico. Exato. Ou seja, não é que um dentista vai lá, aluga uma sala dentro da nossa clínica e faz o que ele quer. Não. A gente trabalha como uma unidade. Então, a doutora Cristina, ela é a responsável técnica ali e ela coordena esse corpo clínico. Então, quando você passa por atendimento, igual você falou, né, Dani, eu fui lá, fiz um orçamento, e legal. Aí, o que acontece nos bastidores, né? Aí nós vamos fazer um planejamento daquilo que é necessário ser feito. Então, tudo é pensado. Se você vai ter que passar por 3 especialidades, a ordem dessas especialidades importa. Importa. A forma com que a gente vai fazer isso importa. Então, existe todo um trabalho de gestão ali, de organização dos processos, para que a gente faça o tratamento da pessoa no menor tempo possível, com o maior conforto possível e com maior eficiência possível. Com certeza. Então, esse é um trabalho de bastidores que é possível ser feito de forma eficiente, porque a equipe é multidisciplinar. Então, todo mundo que está ali dentro, todas as dentistas, elas têm uma metodologia de trabalho padronizada que é da clínica, certo? E elas complementam isso com a expertise individual da especialidade que elas se formaram, que elas têm o título, enfim, tá? Então, seguramente, independente de qual é o seu problema hoje, de qual é a sua questão ali odontológica, a partir do momento que você passa pela equipe Glide Odontologia, por mais que às vezes não seja a especialista que está ali, ela vai ter contato com a especialista, vai levar o seu caso, esse caso vai ser discutido, vai ser planejado e vai ser executado, porque existe todo um time por trás. Planejando tudo isso,
tá? Então, para quem hoje tem receio, né? Ai, mas eu vou ter que passar em vários profissionais diferentes, né? Entenda, você passar em várias especialidades, mas que trabalham numa mesma metodologia, dentro de um mesmo lugar, é muito mais seguro e te traz muito mais ali segurança do que você ter que ficar procurando profissionais isolados, que aí sim, cada uma trabalha de uma forma, às vezes a conduta de um não bate com a conduta de outro, lá não. Lá existem reuniões de planejamento, de discussão de caso dos pacientes. E um processo bem estruturado, né, Dani? Bem estruturado. Isso eu até me permito aqui trazer também, fazer esse adendo, porque a Dani como gestora, vamos falar da Dani agora, né? Falamos bastante da Glide, falar um pouco da Dani também. Como gestora, ela se preocupa muito, eu percebo, de trazer esse processo bem estruturado nas vendas, no atendimento, no pós-venda, porque eu ouço você falando muito disso. Então, já dei treinamento lá na Glide, mas já vi a Dani dando treinamento e dá pra ver a preocupação dela do paciente ser muito bem assessorado durante o procedimento, mas depois também. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso também, Dani. Um dos nossos guias, né, dentro da clínica é sempre acompanhamento, tá? Então, não é sobre você ir lá e fazer um procedimento específico. Porque você fazer um procedimento é você ir lá, fazer o procedimento, vai embora, pronto, acabou, e segue sua vida, né? E não é bem assim. Lembra que eu falei que odontologia é pra vida inteira? Exato. O cuidado é pra vida inteira? Exato. Então, aqui o nosso olhar não é de resolver um problema pontual, e sim de trazer longevidade. Então, hoje a gente tá na era do bem-estar e da longevidade. Todo mundo tá na academia porque tá cuidando do longo prazo, e não apenas do curto prazo, né? Esse cuidado, ele é construído. Então, a gente pensa muito no acompanhamento. Não é porque você investiu em um tratamento ali pontual, uma vez, que ele vai durar o resto da vida. O que a gente fala muito para os pacientes, tudo na vida requer manutenção. O carro, você pode comprar um carro zerinho. Com certeza. Maravilhoso, lindo, perfeito. Se você não levar nas revisões, se você não trocar o pneu, se você não trocar o óleo, se você não abastecer, em pouco tempo virou uma sucata. Com certeza. Uma casa, um edifício, uma roupa, tudo é assim. A nossa boca é da mesma forma. Então, como que a gente trata esse investimento que a pessoa está fazendo ali na saúde dela? Para que esse investimento dure o mais tempo possível, né? Ele seja duradouro e ele traga resultados duradouros para a pessoa, nada mais justo do que a gente acompanhar o seu processo. É muito importante isso, Dani. Então, o acompanhamento para a gente é muito importante. Por que a maioria das empresas não fazem isso? Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque a gente precisa ter as informações que eu comentei lá atrás, né, que a gente pega do paciente. Imagina que a frequência de vinda desse paciente vai variar ali de, às vezes, 6 meses, 1 ano que ele não retorna na clínica. Como é que você garante que todas aquelas informações que o paciente nos passou aquela primeira vez, daqui 1 ano a sua equipe consiga trazê-las à tona, replicar para o paciente para que ele não perca aquela experiência? Sim. Então, existe uma gestão interna. Como armazenar esses dados? Como vai ser a comunicação entre a equipe para que todo mundo esteja sabendo as mesmas informações? Porque o paciente, a visão dele, quando ele frequenta um lugar, é que ele é uma pessoa única. E realmente ele é. Tem que ser. Mas para a equipe, hoje a clínica tem em torno de 500 atendimentos mês. Nossa, bastante ainda. Então, existe assim, cada uma é uma pessoa com a sua história, com as suas situações, mas hoje nós temos pacientes com 20 anos de casa, né? E eu tenho o histórico desse paciente lá de 20 Caramba, anos. gente! Né? Então, assim, quando o filho casou e ele quis arrumar já o dente pro casamento, lá, né? Ó, o fulano é esposo da ciclana. Vocês têm esse caso também? Que é o pai, a mãe, o muito, filho, com né? certeza. Às vezes são 3 gerações. Porque são quase 4 décadas, são né, Dani? 3 gerações de família. Assim, nós temos muito, né, familiares. Por quê? Porque quando a pessoa encontra o lugar que ela se sente bem, se sente acolhida e confia,
o natural é que ela traga... Indique a família, com certeza. Indique primeiro a família, né? E depois Amigos. isso pode se expandir. Sim. Mas é muito comum. Familiares, esposo, marido, mulher, tem tudo isso aí. Então, essa parte do acompanhamento, hoje, para nós, é um grande diferencial da clínica. Que a gente chama de casamento, né? Não vai na clínica uma vez e pronto, acabou. Não. A gente tá comprando a ideia de que nós vamos cuidar de você para quando você precisa. Quando você precisa? Sempre. Sempre. Não é só às vezes, é sempre. Esse é um trabalho de conscientização que é feito. Porque hoje, infelizmente, não é cultural do brasileiro cuidar longo prazo. Só cuida quando quebra e quando dói. Quando quebra e quando dói. Só que isso acaba sendo mais doloroso e mais oneroso para as pessoas. Então, o nosso trabalho, vamos dizer assim, social, porque a gente entende que as empresas têm essa responsabilidade também, né? Eu digo da área de saúde porque nós somos da área de saúde. Mas, além de todo o trabalho que a gente entrega, o nosso trabalho também é de conscientizar a população. Por que não? Se é algo que a gente vive e a gente está ali para o bem-estar, por que não trazer essa informação para as pessoas? Porque a gente vê que muitas das situações é falta de informação. Falta de informação, com certeza. Né? Na maioria dos casos, na verdade, né, Dani? Então, esse braço, vamos dizer assim, educacional faz parte do processo. Então, o paciente que ele é acompanhado por nós, ele não é só acompanhado de faz o exame, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, pronto, acabou. Porque pensa que o paciente pode até passar por tratamento conosco. Você vai fazer uma limpeza hoje com a gente, você fica 1 hora aqui conosco, né? Mas você fica 6 meses limpando todos os dias na sua casa. Sim. Adianta eu fazer uma limpeza linda, maravilhosa na sua boca e você passa 6 meses escovando errado em casa? Né? Então, o trabalho de conscientização, ele é fundamental. E aí, como que a gente faz isso? Acompanhamento. Porque em momentos da vida diferentes, você tem necessidades diferentes e a gente vai te ensinar a lidar com essas diferenças, né, ao longo do seu tempo com a gente. Que nós esperamos que seja a vida inteira. Tomara. Quanto maior o LTV, já entra nessa, né? Quanto maior o LTV, melhor. É isso. Né? E nós temos que fazer a nossa parte para que isso aconteça, né, gente? Então, você que é empresário, que eu sei que 90% das pessoas que assistem o Neuromarketing Cast são empresários e assistem no intuito de aprender algo para poder aplicar no seu negócio, não é isso, gente? E até por isso eu vou trazer um assunto agora aqui pra Dani, que vocês vão ver que já tá repetido, vocês vão falar assim, Karina, você tá repetindo o mesmo assunto em todos os podcasts. Mas não é, gente, é porque a gente vai ouvir uma visão diferente da mesma pergunta, calma. Hoje tá super em voga, trouxe nos últimos 3 ou 4 podcasts, né, Loi? Acho que nos 4 últimos podcasts esse assunto, que são as empresas entendendo que as pessoas não se conectam com marcas, elas se conectam com pessoas. E por que eu gostaria principalmente de trazer isso também aqui pra Dani? Porque eu vejo quanto que hoje em dia ela tem procurado, assim, colocar vídeos das meninas na clínica, elas atendendo, elas recepcionando. E Dani, Neuromarketing Cast, né? Então a gente vai falar de marketing aqui com certeza e para essa parte a Dani ela tem muita propriedade, gente. Porque eu vejo que não só a equipe é super engajada para poder promover a marca, como ela também. Ela fala sobre o atendimento na Glide, ela fala sobre as promoções que ela faz em parceria com outras empresas que agregam valor também à clínica. Uhum. Então eu gostaria que você trouxesse também a sua visão sobre isso, a importância das pessoas se conectarem com a equipe, com a Dani aparecer mais, que eu vejo que ultimamente você tem dado uma atenção especial para isso, né? Você aparecer mais e mostrar o rosto, olha, estamos com você, fazer esse adendo aqui também, a própria Cris, agora na capa das revistas aí, né? Foi capa da Chique agora recentemente. Então fala pra gente como você vê a importância da visibilidade da marca através de pessoas. Sim, e você sabe que esse posicionamento a pessoa, o CPF vem antes do CNPJ, sim, foi algo que a gente precisou aprender. Porque quando a gente virou clínica, quando virou CNPJ, não era essa visão que a gente tinha. A gente achava que era tudo institucional. Então, era tudo assim, a logo da empresa, aquela coisa mais seca,
né? Aquele padrão bem, que a gente fala assim, banco de imagens, né? Então você já entrou em algum Instagram, que é tudo aquelas artes prontas ali, a gente não colocava o rosto da equipe, a gente não colocava vídeo nosso, era tudo muito frio, muito distante. E isso não condizia, inclusive, com o nosso relacionamento dentro do paciente, Sim. com o paciente dentro da clínica. Porque muitas pessoas não sabem, né? Mas a palavra glide significa elo ou conexão. Olha só, gente. Então, é uma palavra de origem alemã. E ela propositalmente pensada porque ela linka com a filosofia de trabalho que veio da doutora Cristina e hoje é cultura ali da empresa, que é essa conexão com o próximo. Então, um marketing muito institucional, muito frio, não faz sentido com uma marca que traz a conexão no próprio nome. Falou tudo. Certo? Mas era uma visão que lá atrás... Que a visão é diferenciada? Mas era uma visão que lá atrás, quando você está começando, quando você abre a empresa, você está aprendendo. E aí vem os desafios, né? Como a gente faz para mudar isso, então? Para ser mais humano, para trazer o CPF antes, né? Para a gente conseguir se conectar. E, de novo, a gente está vindo de uma área que não é uma área de desejo, né? A gente falou bastante sobre isso, né, Ká? A odontologia nem sempre é uma área de desejo, porque a gente lida muito com dores, né? A gente lida muito com, às vezes, ter que arrumar coisas que não são estéticas. Nem sempre é sobre estética, muitas vezes é só sobre saúde. E foi o que você falou, às vezes a pessoa procura só quando é emergencial, quando é o que ela pode procrastinar, ela vai procrastinar, porque ela vai fazer, vou lá no dentista, sendo que não está numa situação que eu preciso correr e ir, deixar para depois. Então, o que a gente fez? Primeiro, fazer a equipe entender a importância da gente transparecer essa humanidade. Hoje talvez já seja uma palavra que ficou tão batida que caiu em desuso, né? Mas antigamente, qual que era o diferencial? Atendimento humanizado, né? Se usava muito atendimento humanizado. Depois ela foi tão usada que ficou até banal, ficou né? banal. Mas eu tô falando lá de trás, quando a gente começou, atendimento humanizado. Então, a gente trabalhava muito isso. E aí, a gente trouxe isso para a equipe. Gente, atendimento humanizado, somos pessoas humanizadas. A gente tem que botar nossa carinha ali, né? Nas redes sociais, nas coisas que estão acontecendo. E a equipe foi comprando essa ideia, né? Então, fazer um vídeo, fazer outro. É claro que dentro de uma equipe, você vai ter pessoas que têm uma facilidade, que têm mais disposição e outras menos. Mas o que elas entendem? Que existem situações também. Por exemplo, hoje, quando a gente vai fazer uma contratação, isso já é trazido como, vamos dizer assim, obrigação, né? Algo que a empresa espera do colaborador. Ajudar a manter a imagem da clínica. Ajudar a fazer conteúdo da clínica. Isso já é conversado na contratação. E é lógico que vai variar de acordo com a função daquela pessoa ali dentro. Então, a gente fala assim, as dentistas, por exemplo, que são o maior ponto de segurança do cliente, é a dentista, porque é o profissional ali, né, que tem autoridade para isso. Hoje, as dentistas, elas já entram sabendo que, doutoras, a gente vai precisar colocar o rosto de vocês ali nas nossas redes sociais. Por quê? Porque a pessoa, ela procura por algo no Instagram, por exemplo, e ela começa a ouvir a doutora falando aquilo, ela compra a ideia. Então, quando ela chega na clínica, ela já se sente segura em passar com aquele profissional. Isso é bom demais. Nossa, e como né? Isso falo é muito bom. Isso. Então, quebra a surpresa do, nossa, quem será que eu vou encontrar ali? Será que é uma doutora... de um jeito, de outro? Será que ela é simpática? Será que não é? Então, a pessoa já se conecta. O vídeo, hoje em dia, ele tem o poder de fazer a gente se conectar com pessoas, mesmo não conhecendo elas pessoalmente. E essa do vídeo, gente, vou não querendo te cortar, Dani, mas do vídeo, eu preciso fazer essa consideração aqui, que não é só no vídeo. A Dani, ela faz algo que eu cobro muito dos meus alunos, gente, que é participar dos grupos de networking, estar em todos, a maior quantidade de grupos que você
puder participar, participe. Eu falo isso sempre para os meus alunos. A maioria dos meus alunos, eles compram, como você usou o termo, compram a ideia e fazem. Mas a Dani faz isso com muita excelência. Tudo que tem para patrocinar, para participar, eventos de mulheres, eu vejo você sempre participando também. Ou pessoas que têm serviços correlatos, né? Que são ali, que agregam ao serviço da Glide, ela tá sempre inteirada também do que tá acontecendo na cidade para poder participar. E esse negócio de ver o rostinho dela e imaginar, nossa, vou lá na Dani, vou lá, não é vou na Glide, né? Vou lá na Dani, vou lá ver a Dani. Tanto que muita gente, por esse motivo também, achava que ela era dentista. Porque ela faz a tarefa de casa, gente. Ela tá lá inserida nos grupos. E eu vou contar um segredo aqui. É o corte. Para profissionais que hoje ainda tem uma grande resistência, vamos pôr assim, profissionais que já estão com bastante tempo de carreira. Por exemplo, a minha mãe tem 40 anos de carreira. Sim. Então, eu vejo isso, independente se você é advogado, se você é contador, se você é dentista, médico, enfim, você já tá ali, você não é da geração celular na mão, tá? Você usa isso como desculpa ainda para não botar o seu rosto no seu negócio, no seu perfil ali, para promover o seu negócio, porque vergonha, porque acha que os outros vão achar ruim, vão achar chacota ou algo do tipo. Gente, hoje o grisalho vende muito. Então, hoje a gente usa a imagem das dentistas com mais frequência ou menos frequência nos patrocinados, ou nas próprias redes sociais, ou na revista, ou em tudo isso, de forma proposital. Então, se eu quero, em algum momento, passar mais autoridade, preciso reforçar a autoridade, a imagem da clínica, qual é a dentista que vai ser colocada ali? A doutora Cristina Gatto. Então, para quem não sabe, a doutora Cristina Gatto usa o cabelo 100% grisalho. Isso vende. Vai chegar a minha vez, tá? Gente, eu vou ficar parecendo a Carmen Lúcia. Eu quero meu cabelo curto, assim, branco. Vai mas chegar. Quando a gente fala isso, a gente tá falando mesmo nessa de imagem, né? intencionalidade. Não passa essa imagem? Claro, assim, nossa, uma pessoa experiente. Mas é isso. E sabe o que acontece muito? Quando a gente roda um patrocinado, por exemplo, em que ela é escolhida, né, pra estar ali naquele vídeo, vai conectar com um público específico. Sim. Normalmente conecta com pessoas que já tiveram experiências ruins, ou pessoas que têm muito medo e ficam inseguras de passar, talvez, com uma pessoa que tenha aparência jovem. Aparência jovem, gente. Tá? A sensação é a seguinte: se você hoje vai num hospital, né, tá num pronto-socorro, você tem duas opções. Um é um médico que tá ali fazendo um plantão de residência, ou às vezes nem isso, é um estudante de medicina, e a outra opção é você passar com um médico-chefe lá da cadeira, que tem 50 anos de formado. Com quem você quer passar? Ah, com certeza com o chefe, com certeza. Então, assim, a gente não tá falando que não é um preconceito. Não, a gente não tá falando de preconceito, né? A gente tá falando de algo que é uma resposta natural nossa. Sim. A gente busca algo que aparentemente é mais seguro para nós. Então, isso é usar de forma intencional. Então, ao longo vamos dizer assim, dos anos, a clínica foi testando posicionamentos. A gente foi entendendo o que faz mais sentido. Até chegar a um ponto em que as pessoas só queriam passar com ela. Aí a gente, a nossa comunicação não está sendo eficiente. Por quê? Porque não faz sentido eu ter uma equipe multidisciplinar e as pessoas só aceitarem passarem com uma dentista específica. Isso vira um gargalo dentro da minha empresa. Então, vamos mesclar. Até porque o tempo dela é limitado. Vamos colocar um rosto mais novo. Até porque as pessoas se conectam com perfis que são semelhantes a dela. E o público, as pessoas, cada uma é do seu perfil. Então, a gente mescla, né? Então, a gente aproveita ali, a gente faz uso de ter uma equipe diversificada, porque aí eu consigo me conectar com diferentes perfis de pessoa, né? E isso, inclusive, lá dentro da clínica acontece também. Às vezes, dependendo do perfil daquele cliente que chega pra gente, ele vai ser designado a passar com uma dentista específica, não por conta da especialidade, mas sim por conta do perfil.
Às vezes aquela dentista tem uma forma de falar, tem um jeito, tem uma forma de abordar o cliente que vai conectar mais. Que vai conectar muito mais. Então aqui a gente não tá falando só de técnica. A gente está falando de perfil, a gente está falando de conhecer o seu público, a gente está falando de novo, ser intencional ali. A gente tem que usar isso ao nosso favor. E aí, além dos patrocinados, né, do que a gente está falando aqui de marketing, tem a questão da conexão do offline também, né? Você comentou da revista, a clínica esteve em bastantes eventos agora. Sim, no muitos. segundo semestre de 2025. E o que é isso? É a gente falar de odontologia sem falar de dente. E até porque, Dani, você investiu muito também na capacitação das meninas, eu vi. Que não foi... Você fez muitos cursos, você crescendo sempre, né? Como profissional, porque você estuda muito. Mas a equipe também, eu vi que você investiu bastante. Levou elas para São Paulo, para fazer cursos e tudo mais. Um dos nossos pilares dentro da glidiodontologia, nós temos alguns... Mas um deles é aperfeiçoamento constante. Ótimo. Tá? Esse é um dos nossos pilares. Então, quando alguém entra para trabalhar com a clínica, algo que é apresentado nós somos uma empresa que tem um braço ali na educação, porque a gente quer conscientizar o paciente, como a gente já comentou aqui. Mas para a gente conscientizar alguém, a gente precisa ter o conhecimento. Com certeza. Né? Então, esse aperfeiçoamento constante faz com que a gente possa sempre entregar o melhor. O que eu falo muito para minha equipe, não existe você ficar parado. Ou você está indo para frente, ou você está ficando para trás. Então, a gente está em constante movimento, sempre em constante movimento. Então, nós somos uma empresa que, culturalmente falando, a gente não tem medo de investir nas pessoas que estão conosco. Eu vejo muito empresário assim, mas aí eu vou pagar o curso para a pessoa e se ela sair? Eu ouço muito isso. Né? Mas eu não vou investir porque aí depois ela vai pegar o conhecimento e vai embora e eu fico na mão. Eu, Daniela, né, a forma que eu gerencio a empresa, eu acredito que esse pensamento é um pensamento escasso. Eu gosto de pensar assim, mesmo que essa pessoa depois saia, que pode acontecer. Pode. Por diversas situações. É uma coisa que você não vai controlar. Isso pode acontecer. Eu tive a possibilidade, eu ou a empresa, no caso ali, a gente teve a possibilidade de fazer uma pessoa crescer e se desenvolver. Logo, a gente está fazendo a nossa parte para um mundo melhor também. Investir em educação... Poucas pessoas pensam isso, hein, Dani? Nunca é desperdício. Quando a pessoa entra comigo, eu falo, olha, eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui dentro da empresa. Eu espero que bastante, mas relacionamento é assim, a gente não sabe como vai ser. Mas a única coisa que eu quero é que você saia daqui melhor do que como você está entrando hoje. E a gente investe bastante em conhecimento. E aí, para quem tem medo, insegurança, mas eu vou ficar investindo e as meninas não estão nem aí, né? A gente precisa avaliar também o perfil dos colaboradores que a gente está colocando dentro da clínica. Ah, sim, com certeza. Certo? Porque não é todo mundo que às vezes quer isso. Às vezes a pessoa não quer. E aí, como que a gente faz esse investimento? Eu faço de duas formas, Ká. Uma é o padrão. Então, eu vejo treinamentos ali que eu preciso que toda a equipe participe desse treinamento. Que eu vejo assim, é obrigatório para a gente manter um padrão de excelência aqui dentro. Esse é indiscutível, tá? E eu tenho outros investimentos que, vamos dizer assim, que são mais individualizados, né? De um setor específico ou para uma ação específica que eu preciso ali. Esse investimento específico, eu falo que é uma troca. Ou seja, eu sou a primeira pessoa a acreditar em você. Eu estou investindo em você. Se você demonstrar interesse e me trouxer retorno disso, eu vou investir cada vez mais. Claro. Se você não ligar, não fazer o curso, não tá nem aí, eu entendo que você é uma pessoa que não faz sentido eu ficar colocando meu dinheiro em você. Exatamente. Então, é uma troca. Então, as pessoas que têm um perfil de desenvolvimento mais, né, que gostam, que querem, você vai canalizar o investimento nessas pessoas, elas vão te trazer mais retorno. E as pessoas que talvez não tenham esse perfil, tá tudo bem, elas vão participar dos treinamentos
mais generalizados da empresa, mas elas não vão ter um investimento direto ali. E tá tudo certo. Eu acredito que qualquer empresa tem os dois perfis, né? As duas situações ali dentro. Então, essa é a forma que eu gerencio isso. Mas ainda assim, quando a gente olha para o investimento que a gente faz em cursos, em atualizações e tudo mais, perto de outras empresas, a clínica tem, mas é porque realmente isso é muito forte na nossa cultura. É algo que veio de casa. A minha mãe é assim, filha de professora, né? Ela é assim. A minha mãe já tá na terceira. Ó, a doutora Cristina fez 61 anos, começou uma pós-graduação agora. Olha aí, gente. Então, assim, eu adoro isso. não para, né? A gente foi fazer colocar os certificados dela numa parede. A gente desistiu, porque, assim, colocou menos de 1/3. Não cabe. Caramba. Né? E eu, sendo filha ali, a fruta não cai longe da árvore. Fiz 2 faculdades, fiz uma pós, tenho outro MBA em andamento. E a gente tá o tempo todo ali. Então, a gente traz essa cultura para a empresa. Até porque nós precisamos ser exemplos. Quantas vezes a gente vê ali donos, empresários que... Nossa. Ai, porque o meu funcionário não estuda, o meu funcionário não se aperfeiçoa. Agora, e você? Você está sendo exemplo para isso? Né? Então, eu falo, hein? Como que você cobra do seu colaborador ir na academia se você não vai? Como que você cobra dele ler um livro se você não lê? Como que você quer que ele invista numa faculdade se nem você investe em nenhum tipo de curso? Então, liderar pelo exemplo é algo que eu acredito... É o melhor caminho. Muito, né? Existem diferentes formas ali de você incentivar as pessoas, de você liderar, mas pelo exemplo, eu acho que é a mais forte. Então, hoje, dentro da clínica, a gente faz assim também. Nós estudamos muito e a gente espera que a nossa equipe siga os mesmos passos. Vai ser da mesma forma? Não. A gente não pode projetar uma expectativa também ali, senão a gente fica frustrado muitas vezes. Mas a gente dá a oportunidade. E aí cabe a cada pessoa aproveitar ou não. Exatamente, Dani. E agora, pra gente fechar o nosso episódio, eu vou pegar essa parte que trazemos também em todos os nossos episódios, de não falar só do marketing, só do empreendedorismo, só da venda, só da empresa, mas do empresário como pessoa. Por que isso é importante? Porque às vezes você que está aí me assistindo, eu sempre trago isso nos episódios, gente. Você tem vontade de empreender, você já pensou em abrir o próprio negócio, ou está em um negócio que você viu que já não faz mais sentido e fica, e aí? Faço a transição, não faço? Invisto em outra coisa ou não? Então, por trás disso, dessas inseguranças que você tem, nós também como empreendedores, né, Dani? A gente passa muito por isso também, todos nós. Eu creio que isso é 100% dos casos, né? De você, às vezes, ter medo de investir, às vezes falar, será que é o momento? Nossa, e se eu fizer a ideia errado? E eu uso muito essa frase do Flávio Augusto, que o empreendedorismo, ele é para dar errado. Não é que alguém fala pra você, você vai empreender, graças a Deus vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar errado. Porque pra dar certo tem que dar errado antes. O Flávio fala muito isso. E por quê, gente? Porque você vai investir em algumas coisas que vão funcionar, vai investir em outras que não vai funcionar. E eu tô falando isso sobre a mão de obra, né, Dani? Quantas vezes, né? Ela acabou de falar aqui, ó. A pessoa tem uns que aproveitam a oportunidade, que aprende, que vai super se desenvolver e outros não. E tá tudo bem, gente. E eu gostaria que a Dani trouxesse aqui da experiência dela como pessoa, como CPF, de inseguranças, de medos que você já teve, porque hoje a Glide é uma grande potência, né, Dani? E falando você, mas também com a sua mãe, né? Que são vocês sócias. De inseguranças que vocês viveram, que no momento ali não fez sentido, mas que depois você viu que valeu super a pena. E fala um pouquinho pra gente, pros empresários que estão em casa assistindo. Sim, eu penso muito no seguinte, a maior parte das pessoas, talvez 90% das pessoas, principalmente as que migraram do CLT pro empreendedorismo, né, pro CNPJ, uma das grandes questões eu quero ter liberdade. Aí, ó. Já começamos bem, hein? Liberdade de tempo, liberdade até financeira, mas eu acho que a de tempo é
que mais pega ali, que é o bichinho que morde pra pessoa entregar a carta de demissão e querer abrir um CNPJ, né? Mas ela, tô trabalhando muito, 8 horas por dia. Então, e esse é um dos Eu conto, grandes... você conta. Então, isso é uma das primeiras grandes situações ali que a gente quebra a cara, vamos dizer assim. Porque se antes você trabalhava 8 horas, parabéns, agora você trabalha no mínimo 12 por dia. No mínimo. Não existe fim de semana, não existe feriado, não existe recesso, não existe férias, enfim, tá? Mas uma coisa que eu gosto de pensar e algo que me ajudou muito a me construir como empreendedora, né? Porque a gente vai construindo. Exatamente. Eu acho que ninguém nasce pronto para essa função, né? Algo que é construído e lapidado, é que liberdade se conquista. E se conquista através das ações que a gente toma gerenciando a nossa empresa, né? Então, para nós, né? Para mim, para minha mãe, quais foram os pontos-chave que fizeram toda a diferença? Primeiro, ter a coragem de ter uma equipe. Por que ter uma coragem de ter uma equipe? Legal esse assunto. Porque você precisa, é muita responsabilidade você levar o pão de cada dia, não só para sua mesa, mas para a mesa de terceiros. E a partir do momento que você contrata pessoas, você tem a responsabilidade de dar o pão de cada dia para essa pessoa. Dar não, né? Lógico, é uma troca ali. Mas assim... Mas se tudo der errado, a responsabilidade é sua, né? Então, princípio da alteridade. Hoje, por exemplo, por que não tem plano B, né? Por que ou dá certo ou dá certo? Porque hoje, se tudo der errado, não é a Dani que vai ter que fazer alguma coisa da vida. É a Dani e mais 14 mulheres. Exato. 14 famílias, né? Então, coragem para assumir a responsabilidade. Até o dia que levanta da cama desmotivado, né, Dani? Ai, será que eu devo continuar? Porque talvez 14 vidas. Porque talvez você comece por você. Mas o que te faz continuar muitas vezes são os outros. É muito legal isso. São aquelas pessoas que estão debaixo da tua asa. Por isso que é um propósito de vida, né, gente? Exatamente. Olha só que lindo isso, né? Então, cortes. Essa é uma situação. A segunda situação é você, de desafio, né, do empreendedor, que você acha que tá tudo certo, é você delegar. Eu acho que talvez uma das grandes dificuldades, por isso que a parte de gestão de pessoas está tão em alta hoje em dia, né? E eu confesso que lá atrás, alguns anos atrás, se você perguntasse, Dani, você vai estudar gestão de pessoas, liderança? Eu ia falar, misericórdia, não quero. Porque lidar com pessoas é difícil, é complexo, né? Hoje não existe a possibilidade da gente não estudar e se aprofundar em gestão de pessoas, em liderança, em comportamento, enfim. Porque o que faz uma empresa crescer são pessoas. Ponto. Não tem outra forma. A gente precisa de pessoas para construir isso. Ah, mas vem a tecnologia, vem a IA, tudo mesmo bem. Assim. Mas existe pessoas por trás desses projetos e de tudo isso. Então, assim, se, né, você está pensando em abrir uma empresa ou se você está começando, esses são os 2 pontos. Primeiro, você tem que ter muita coragem. E segundo, você tem que estar disposto a lidar, gerenciar, né, liderar... administrar pessoas. Não é só o dinheiro, não são só os processos, não é só o cliente. Exatamente. As demais situações são importantes? Claro, é muito importante, não estou falando que não é. Mas essa também seja algo que a pessoa não enxerga. Ela pensa assim, eu tenho um dinheirinho, eu sei lidar com ele... Então, eu tenho um produto, eu sei lidar com ele. Eu sei vender, eu sou um vendedor nato, né? Então, talvez a pessoa ache que só isso é suficiente. E o que esbarra o crescimento de muitas pessoas elas começam porque elas fazem, né? Então, elas fazem muito bem aquilo. Então, eu vendo picolé muito bem. Aí, eu vou lá e vou abrir uma distribuidora de picolé.
E beleza, porque você fez muito bem. Mas vai chegar um ponto que para você crescer, porque você não entrou nessa por conta de liberdade, então, você vai precisar contratar pessoas. E aí, o seu papel passa a não ser vender picolé, e sim gerenciar pessoas que vão vender picolé para você. E aí, se você não sabe ensinar as pessoas, não tem paciência de ensinar. Tem gente que fala isso, né? Eu não tenho didática, cara, não tenho paciência. É isso. Como é que fica, né? Como é que fica isso? Então, esse é um grande desafio. Eu acho que é um dos grandes desafios, assim. E eu vejo muita gente estagnada ou que não conseguiu tirar o projeto do papel porque é inviável 100 pessoas e a gente precisa estar disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. Falou tudo. Então... Ai, Dani, mas aí é difícil, mas aí é isso. Eu acho assim, adulto faz aquilo que precisa ser feito. Criança faz o que quer. Pronto, é isso. Não tem argumento contra isso. Então, assim, quando você tá pensando em desistir, em pestanejar, em isso e aquilo, pois não existe recompensa sem esforço. Não existe. E é muito mais sobre recompensa do que... É muito mais o tempo de esforço do que tempo de recompensa. A gente teve um treinamento agora de início de ano na empresa, né? E eu conversei com as meninas. Eu falei, meninas, reparem como é o ciclo da vida, como que o mundo funciona. A gente passa muito mais tempo cultivando do que colhendo uma plantação. São meses de preparo de solo, são meses germinando a semente, são meses esperando crescer, regando, cuidando. E às vezes a colheita, pronto, acabou. A própria gestação de um ser é assim. São 9 meses ali para um parto que dura algumas horas. Isso que a Dani tá falando, gente, para quem já leu aquele livro Nação Dopamina, com o advento da internet, né? Hoje a gente quer recompensa rápida. Tudo é entretenimento rápido, processos rápidos, tudo tem que ser de imediato. Eu tava até conversando esses dias atrás com uma amiga. Lembra a internet que fazia aquele barulhão? Você colocava a internet para conectar, você ia lavar uma louça. Até a internet conectar. Tá. Hoje, se às vezes demorou um pouquinho para baixar um vídeo, você já tá surtado. Porque minha internet tá ruim, eu vou lá cancelar. Essa operadora não presta. Porque o nosso cérebro, ele tá muito condicionado. E eu falo por mim mesma, tá? Me colocando nesse saco aí, porque eu não fujo disso não. O tal do 2.0, né? Você ouvia os áudios no 2. Antes eu era meio contra isso daí, né? Falava assim, às vezes não dá nem pra entender direito. Hoje eu virei gente especialista em ouvir áudio em 2.0. É muito difícil eu não ouvir assim. E aí eu estava vendo um estudo que eles estavam falando o quanto que isso prejudica o cérebro. Você querer atropelar, né? E ouvir tudo muito rápido, porque eu preciso otimizar tempo, precisa ser rápido, precisa ser de imediato. E o que a Dani falou aqui, em uma empresa, você que é empreendedor, treinar pessoas, ter clientes, investir em marketing, que é a minha área, né? Sou suspeita a falar, as pessoas às vezes não têm paciência. E foi o que a Dani falou, você passa muito mais tempo plantando do que colhendo. Quantas pessoas, Dani, não me procuram hoje, e recentemente até falando nos últimos dias, Caio, eu preciso desse resultado aí. Aí eu sou obrigada a contar para a pessoa que sim, eu posso ditar qual é o caminho. Olha, para chegar nesse resultado assim, fulano, eu fiz isso, fiz aquilo, mapinha esse aqui. Só que eu não tenho como dar a fórmula, né, a poção para você. Você quer esse resultado? Plim! Olha, eu tenho um resultado igual o dele, igual o dela. Todo mundo passou pelo processo e você também vai ter que passar. Então, que isso seja motivador para você que tá em casa. Quero agradecer aqui a Dani, né? Porque, gente, vocês viram que a mulher, ela tem, assim, uma fonte de conhecimento inesgotável. Todas as vezes que eu converso com ela é uma aula. Ela entende muito de gestão, muito de pessoas. Eu admiro muito, viu? Até falar aqui na frente às câmeras, Dani, porque você merece esse reconhecimento, essa honra. Porque desde que eu te conheci, eu vi muito em você essa preocupação, não só com o cliente, mas com a sua equipe. Então, você é um exemplo para mim, inspiração para mim e para todos que estão aí assistindo, com certeza. Não, eu que agradeço o bate-papo. Nossas conversas são sempre longas. As mentorias de 5 horas. Nunca é 5 minutinhos.
Nunca é 5 minutinhos, mas é porque a gente fala daquilo que a gente vive. E é muita coisa pra compartilhar. E é muita coisa pra partilhar, sim. E nós erramos, e muito. Acho que a gente, é o que você falou, né? O Flávio fala, a gente erra muito mais do que acerta. Sim, erra muito mais do que Mas a grande diferença é o que a gente faz com os nossos erros. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, tudo que a gente pode partilhar com o próximo, eu tenho certeza que vai multiplicar também muito mais. Dentro da minha empresa e dentro da empresa de outras pessoas. Então, Sim. gratidão pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Ô, Dani, agora olha pra essa câmera aqui, ó. Sim. E fala pra galera que tá em casa como encontrar a Glide. Passa o Instagram aí, como soletra, né? Porque talvez as pessoas não vão conseguir entender. E aí você passa também o seu pessoal, seu Instagram pessoal, e deixa um número de WhatsApp pra quem quiser entrar em contato. Bom, então para você encontrar a Glide Odontologia, tanto no Instagram quanto no Facebook, @Glide Odontologia. Glide é G-L-I-E-D, o D é mudo, Glide Odontologia. Então, lá nós temos toda a nossa equipe, as doutoras, e eu gosto de trazer para vocês a nossa localização também, que nós estamos dentro do Euromarketing, que é aquele complexo comercial na frente do Cristo, ali na entradinha de Prudente. Então, com estacionamento próprio, fácil acesso, será um prazer receber vocês lá. E o meu Instagram pessoal é o Daniela Gato, Daniela com L só, Daniela Gato com 2 T's, e 2 Os. Então tá fácil de reconhecer, na minha bio tá lá, sócia gestora da Glide Odontologia. É isso aí, gente. Então, olha só. Olha o baita conteúdo que eu tô disponibilizando pra vocês, hein, gente? Dessa mulher maravilhosa, incrível, que eu admiro tanto, que é a Dani. Obrigada mais uma vez, Dani. Eu que agradeço. E, gente, no próximo episódio, se preparem. Vai vir mais uma autoridade aí, ó, empresário de sucesso, pra poder trazer mais conhecimento, mais informações pra você. Não fique de fora.